que tal? Hoy es día de língua portuguesa. Oh, Macarena, o que estou fazendo acá? Hora do Enem no ar e hoje é dia de língua portuguesa. O nosso convidado tem 3 livros publicados. É poeta e artista plástico, ou seja, é um craque em unir imagens e palavras. Omar Salomão, mas é daqui a pouquinho, porque antes, você sabe, antes tem aquela prezinha. E hoje com a professora Carla Mariana, por gentileza. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Gêneros textuais é um tema que o Enem valoriza muito, tô certo? Tá certíssimo. O Enem, ele sempre volta em gêneros textuais porque, como é uma matéria que tem vários detalhes, né, várias características diferentes, cada gênero vai trazer uma característica diferente, dá para você criar várias vertentes de questões. E a prova do Enem em si é uma prova que tem suas questões sempre contextualizadas, sempre baseada em texto. Então, dá sempre pra gente voltar nessa questão do gênero. Já que você falou em característica, bora relembrar as características do gênero propaganda? Claro, agora. Pode ser? Vamos lá. O gênero propaganda, ele é um texto que tem uma função apelativa, né? Então, como base, ele traz um apelo. Como assim? Ele quer convencer, né, um público, um determinado público. Então, a gente vai ver ali sempre um pedido, né? A gente vai ver sempre um verbo de ordem, um verbo no imperativo, sempre essa questão do apelo. Fora que é um gênero que permite uma liberdade linguística muito grande. Você pode usar uma linguagem coloquial, uma linguagem um pouco mais formal, uma linguagem regional, tudo vai depender do público-alvo que você quer tratar. Ou seja, é um texto muito livre, né? E por isso tão trabalhado pelas provas. Bora ver uma questão sobre isso? Bora. Ih, bota aí pra gente. Já tá na tela a questão 14 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Vamos lá. Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhe são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a... Ele quer a estratégia argumentativa da propaganda, tá? Então, o texto, ele vai falar de como a propaganda age. É isso que a gente quer saber, qual foi a estratégia usada, então vamos procurar isso nas questões. Beleza. Letra A. Reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. Não, peraí. O texto diz, em algum momento, que há reflexão da sociedade? Não, pelo contrário. É uma questão imposta, né? Uma questão de influência sobre a sociedade, não o contrário. Difusão do pensamento e das preferências das grandes massas? De jeito nenhum. Você não traz a preferência da grande massa. Imposição das ideias e posições de grupos específicos. Essa tá bem bacana. Ele fala, sim, dessa imposição, principalmente ali embaixo, né, induzindo por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Mas vamos ver as outras. Decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. Pelo contrário, ele fala exatamente de ir no inconsciente, não no consciente. Induzir, né? Induzir. Identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Essa questão não é que ela esteja errada em relação ao gênero propaganda, mas a estratégia argumentativa que ele trouxe não está direcionada a esse ponto. Ele não está falando da identificação do interesse do responsável. Ele está falando do que esse responsável faz. É essa a estratégia que ele usa. Então, por isso que a letra E não está certa. A letra C é a melhor. Eu ficaria na dúvida, professora, dessa E e a C, como você bem falou. Porque, assim, identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado, você já pensa naquele finalzinho do texto, né, do grupo sobre o indivíduo isolado e tal, eu ficaria nessa dúvida. Mas é aí que você tem que tomar cuidado. Porque o que acontece? Quando a gente está lendo as alternativas, a gente pensa assim, tá falando de propaganda, isso aqui é característica de propaganda, então tá certo. Só que não é bem assim, a gente tem que ver o que a questão
que ele não está falando de características gerais de propaganda. Ele está falando de qual estratégia de argumento, né, o texto trata. E aí a estratégia que ele usa é a imposição das ideias. Ele está falando da imposição das ideias. Gabarito, letra C. Show de bola. Bora para mais uma? Bora. Então bora lá. Questão 16 do Enem de 2017, também caderno azul, primeira aplicação. Então vamos lá. Essa questão, ela traz uma outra vertente da propaganda, tá? Agora a gente já não está falando dessa questão da imposição, a gente vai analisar outro critério, outra característica da propaganda. Texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca X. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Então, a gente vai ver a questão da criatividade na propaganda agora, né? Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Então vamos voltar. O texto 1 diz o seguinte pra gente. Né, uma das características da propaganda é a criatividade, mas às vezes sem muita elaboração, sem muita criatividade, sim, sem muitos artifícios, é possível você ter uma campanha bacana, é possível você criar, né, um efeito interessante. E aí, o segundo texto, a segunda propaganda, vai fazer exatamente isso. Você pode ver ali, né, que na propaganda em si, você não tem um recurso imagético, você não tem figura, né? Você não tem uma fonte muito elaborada, você não tem um grande jogo de palavras ali. O que você tem é só uma coisa, um destaque na fonte ali e a palavra criação. Né? E aí, a brincadeira, né, que eles fazem, né, a criatividade está em cima da palavra criação, que tem, né, nesse caso, pode ser interpretada de duas maneiras. Do ato de gerar, de criar, e né, o fato das mães cuidarem de seus filhos. Então, a gente tem essas duas ideias aí. E a criatividade ficou toda em cima de uma palavra só. Não necessitou tantos recursos assim, né? E que também tem até a ver com criatividade, né? Criação. Sim, também. Criatividade com a própria criatividade, exatamente. Então, vamos para as alternativas. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, de jeito nenhum não há menção nessa questão da dificuldade, tá, das mães. Letra B. Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. Em momento nenhum, ele fala que o trabalho da mãe é simplista, ele trata de maneira simplista. Pelo contrário, ele valoriza o trabalho da mãe em criar. Letra C. Explorando a polissemia do termo criação. O que é polissemia, gente? Polissemia é múltipla significação. Poli, muito, semia, significado. Então, a gente acabou de falar disso, né? Desse duplo sentido aí da palavra criação. A letra C tá show, mas vamos ver as outras. Letra D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. Ele recorreu, sim, a uma estrutura linguística simples. A linguagem está simples. Mas o que ele está perguntando? De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade? E não no que diz respeito, né, a esses recursos extras. Ele está falando de que maneira ele mostra, ele prova o que foi feito do primeiro. Vamos ver a E. Utilizando os recursos gráficos diversificados. A única coisa que ele fez foi dar um negrito, dar um grife na palavra criação. Ele não fez recursos diversificados. Então, gabarito letra C, corretíssimo. Então, letra C, explorando a polissemia do termo criação. E de que outros modos o gênero propaganda pode aparecer na prova? Olha, se eu estivesse na banca, né, e pudesse elaborar questões em cima de propaganda, eu trabalharia a questão sociológica, então questões de sociologia podem ser trabalhadas aí. Questões históricas seriam excelentes para se trabalhar em cima de propaganda, pegando propagandas mais de outras épocas e fazendo uma analogia, uma relação com o contexto histórico. Então, assim, eu não me prenderia só à gramática, só à língua portuguesa. Eu acho que a propaganda, por ser tão ampla, ela pode ser trabalhada nessas outras áreas também.
E para o candidato que quer saber um pouco mais sobre propaganda, qual a sua dica? Eu acho que o candidato que está focado, que quer ir bem nesse Enem, ele tem que dar uma olhada em funções da linguagem, em elementos da comunicação, para ele tirar de letra qualquer gênero textual, não só o propaganda. Professora, muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Foi um prazer. Precisando? Prazer, nossa. Opa, a gente vai chamar, hein? E aí, você acha que os dons para a poesia e para as artes plásticas podem ser hereditários? Quem responde a essa questão é Omar Salomão. Ele é filho de Wally Salomão, um dos poetas mais relevantes do tropicalismo. Então, chega mais! E Omar, belezinha? Seja bem-vindo. Esse gosto pela leitura, ele veio por osmose ou rolou um incentivo? Acho que os dois. Como meu pai era poeta, também tem toda uma relação com... Convivi muito no meio das artes, minha mãe também sempre foi muito ligada com música, com artes, com pintura. Então tem um lado da osmose, sim, porque quando você convive com livros, quando você convive com coisas de arte, você passa a gostar, isso passa a ser... que nem, pô, esse aqui tá super artístico, esse lugar. Você passa a gostar dessa alegria, né? Meus pais sempre estimularam muito a leitura. E eu acho que também eu tive alguns professores que foram bem determinantes, que me fizeram aprender a gostar. E, pô, eu acho que hoje em dia eu sou até meio viciado em livro, porque é tipo você ver um vídeo no YouTube, né? Que, sei lá, você não sabe fazer uma parada, aí você vai num vídeo do YouTube para aprender a fazer. Só que o livro, ele tem todo aquele conhecimento, só que ele tem mais a fundo. Eu lembro que meu pai mesmo, volta e meia, ele botava, às vezes, um livro aberto na minha cama, assim, tipo, lê esse poema, lê esse... E aí você você vai lendo aos pouquinhos, você entende uma coisa, não entende outra, e à medida que você vai pegando um ritmo, você vai pegando confiança, né? E foi assim essa transição de leitor para escritor? Eu nem soube quando. Nem percebeu? Sei lá, acho que em algum momento eu... vou escrever um poema, deu vontade de escrever um poema, mas tipo... vou escrever agora. Não, comecei a escrever. Inclusive, quando eu leio muito escrevendo junto. Isso foi algo que eu aprendi com meu pai. Eu rabisco meus livros inteiros, assim, então, tipo, eles ficam todos amassados. Eu não tenho muito... Porque eu acho que o livro tem esse lado da osmose, que é esse lado do... De estar com ele, De estar com ele. Você tá... ele vai amassando, ele vai rasgando, vai caindo, vai... Quer dizer, tem que ter um cuidado para manter, né? Porque você pode manter pela vida toda um livro. Mas eu acho que você não tem que... Tem que desmistificar, não tem que ficar tipo... Nossa, esse é um livro difícil. Não, pega, vai lendo, não entendeu? Vai em frente, depois volta, depois relê. Tá ali, sabe? Não vai para lugar nenhum. Então, eu acho o livro fascinante. Tanto que você publicou todos os seus livros. Eu quero saber do primeiro. Fui escrevendo aos pouquinhos. Por causa do meu pai ser escritor e conviver muito no meio de escritores e de editores. E eu tenho uma vivência muito grande com um sebo. Sebo é tipo uma livraria que vende livro antigo, né? Então, bem mais barato, inclusive. Usados e tal. Meu pai volta e meia tava nesse sebo, tinha um café do lado, ele tava sempre por ali. Aí eu fui escrevendo alguns poemas. Meu pai faleceu, eu tinha uns 19 anos. Mas eu continuei amigo desse pessoal. Aí quando eu achei que tinha um livro, já tinha alguns poemas, eu falei, quero lançar, quero transformar num livro, quero que as pessoas leiam, até ter essa troca. E aí eu fiz através desse sebo que estava fazendo uma editora também, que é a Dantes, a Ana Dantes. Ela fez um livro todo bonitinho, super bem cuidado, eu trabalhei junto, fiquei, quero isso. O livro tem essa relação tátil e você pode levar com você no bolso, você pode, né, rabiscar, você pode desenhar em cima, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que eu gosto dessa extensão do livro como uma coisa sua. E eu também gosto. Ilhas em busca do seu náufrago. Frio, belo, duro e frágil, moldado em barro, meu coração de porcelana. Cheira a terra depois, durante a tempestade. Fio, limite centro de estrada. Cada início é precipício, todo passo, queda. Nascer é depois, é cavar abismos com a mão, afundar os castelos mais belos. Meu reino é rocha, esculpida a grito pelo mar. Você citou o seu pai e tal, a influência dele, dos locais. Eu queria, assim, que você contasse um pouquinho, sabe, rapidamente do seu pai, pra galera que às vezes não teve contato, não sabe muito bem quem é. Ele nasceu em Jequié, no interior da Bahia.
Meu avô era sírio, meu bisavô veio pro Brasil, aí meu avô veio da Síria atrás, e aí foi parar no interior da Bahia, onde conheceu minha avó, e meu pai nasceu em Jequié e fez esse trânsito Salvador, Rio, São Paulo, e ele circulava nesse meio de literatura, como poeta, escritor, e no meio da música também, muito forte. Ele tem várias composições, várias músicas gravadas por Gal Costa, música com Caetano Veloso, Até com o Maria Rapa, Bethânia, até o Rapa, total. Meu pai era muito baiano, ativo. Tem aquela história que baiano não nasce, baiano estreia, né? Então acho que meu pai era grandiloquente. E vem cá, tudo isso do seu pai te influenciou ou não? Você procurou distanciar um pouco para criar o seu? Como foi? Eu não acredito muito que é hereditário as coisas, não, mas assim como você aprende de pai para filho, né? Que nem eu falei, tipo, meu pai deixava umas coisas para eu ir lendo. Eu tenho uma personalidade diferente, já sou carioca, já é outra... Apesar de eu ter sido alfabetizado na Bahia. Mas já se tornou carioca, já. Morava lá na época. Eu acho que a personalidade é diferente, os interesses são outros, então... Eu miro muito no meu pai em diversas coisas e estou sempre dialogando com ele na minha cabeça, né? Uhum. Meu pai, além de pai, ele também é um mestre, então eu aprendi muita coisa com ele. Mas se eu quisesse imitar, eu não saberia. Então você vai dando o seu jeito. Agora eu quero saber se existe um jeito certo de ler poesia. Eu não sei. Eu acho que você tem que ler. Claro que pensando, tipo, estamos aqui, hora do Enem, e, pô, será que o cara quis dizer tal coisa no poema? Uhum. Tem indicações, mas eu acho que o mais importante é quando você lê um poema, você fazer uma interpretação sua. Você, isso quer dizer isso, você fazer a sua costura, meio se preocupando menos em ter uma bula, em ter uma regra, tipo, será que eu estou entendendo certo ou errado? Eu acho que isso foge ao controle do poeta a partir do momento em que ele escreve e publica. Tipo, a menos que o poeta estiver lá do seu lado, olha, isso quer dizer isso! Não funciona assim, né? Você tem Você tá lendo, você é o leitor. E a leitura tem que ser feita assim, né? Porque a partir do momento que você está lendo, você está interpretando. Você está imaginando o seu mundo, as suas formas de... As suas relações com as coisas são suas, não são as do poeta. Mas, claro, tem relações, tem certas costuras históricas que ficam claras. E aí é meio esse lado que eles usam nas provas. Isso. E você tem que saber uma coisa. Mas eu acho que o mais importante é você se dar esse tempo, você permitir entender o que você acha que aquele poema está dizendo. Você parar e... Sei lá, parece que às vezes a gente quer pegar as coisas muito no ar, né? E tipo, papão, haha, ri da piada, ri do meme. E o legal do poema é que às vezes você precisa de um tempinho a mais. Você precisa parar, tipo, não entendi. Deixa eu olhar aqui com calma. Lê de novo. E aí você vai vendo, ele pode dizer isso, mas ele também pode dizer isso. Eu acho que isso é o que eu acho a coisa mais incrível do poema, que o poema não é fechado, não tem uma interpretação fechada. Inclusive, as próprias interpretações de poemas vão mudando com o passar dos anos, das décadas, a partir do momento que a sociedade vai mudando, né? Que as pessoas vão mudando. Então, o que interessava num poema há 50 anos atrás não é o que interessa hoje em dia. Às vezes nem interessa o que o poema é. Mas eu acho muito interessante esse lugar em que a interpretação é sua. Não é... Você tem esse controle. E eu acho que você precisa desse tempo. Pô, parei, olhei o poema... O que ele quer dizer? Estou entendendo, não estou entendendo. Se tiver alguma palavra difícil, vai no dicionário. Pô, pega no celular, tem dicionário no celular. Entende qual é a palavra. Eu acho que isso só abre mundos, sabe? Você está inventando junto com o poeta. Eu acho isso fascinante. Eu escrevo no escuro para não te acordar. Com as pupilas cegas, adivinho fileiras de letras, extensões, linhas, fugas, erros.
Calculo espaços hipotéticos entre, sem a certeza de onde, sem saber nem ao menos se elas de fato existem, ou se no caminho entre o balanço dos meus dedos e a ponta de metal, a tinta secou, deixando apenas leves marcas, relevos sobre o papel, frases transparentes, que ao nascer do dia, quando já estiver esquecido, tentarei bobo recapturar. A caneta dança, ágil, vaidosa, inútil, e o papel, nu, segue branco no escuro. E eu, na sombra, escrevo esse fluxo, enquanto você respira suavemente no meu ombro e baba. Quero saber também da sua carreira aí com artes plásticas. Conta pra gente. São as mudanças. É. Formei em comunicação social. Na época eu até queria ser jornalista, escrever tipo Zoe Ventura, a gente pensava fazer as colunas, eu achava Bacana. incrível. E na comunicação social você define, né, se você quer jornalismo, se quer publicidade, tem alguns lugares que você pode fazer cinema também, tem outras opções. E aí, no meio, eu comecei a achar publicidade interessante. Uhum. E aí eu fui para publicidade. Mas aí, junto com isso, vem a vida paralela da escrita. E eu tinha uma banda na época também. Músico também, tá vendo? A gente vai fazendo as coisinhas, né? Na verdade, eu não era músico. Eu falava poesia na banda. Era tipo, músico. tem a banda, tinha um cantor, o Quinho, tinha um vocalista. E eu, quase como se fosse entrar um solo de guitarra, eu entrava falando um poema, assim. Aí, compõe. Justamente até essa leitura de que um poema pode ter várias leituras, né? Pode ser lido de várias formas, você pode pegar só um pedaço. E eu não sei, eu acho que foi meio naturalmente, através da poesia. A poesia foi crescendo. E essa coisa de gostar de ver o livro, gostar de ver o poema impresso e desenhado, eu comecei a ir um pouco mais para as artes plásticas, de querer expandir o poema não ficar preso só ao livro. E poder trabalhar... Quando eu escrevo o poema na mão, eu acho que ele ganha outra intensidade, porque quando a gente lê, a gente não está só lendo, né? A gente está vendo também. Comecei a gostar dessa ideia de não escrever um poema e entregar para alguém, colocar numas letras e imprimir, mas eu mesmo pensar essa visualidade. E comecei a entender que a rasura podia ser um significado, né? Tipo, quando tem um texto escrito e uma rasura, você pensa, tinha alguma coisa ali. O que ele queria dizer. E aí daí eu fui migrando para as artes plásticas. Para mim, nas artes plásticas, tudo é poesia. Quando eu falo que eu expando esse poema para as artes plásticas, é porque eu acho que é um pouco o papel do poeta de sair um pouco desse automatismo da vida, desse cotidiano, essas quebras de esquinas, sei lá, muda de caminho, vai para casa por outro lugar, olha aquela árvore. Soa bobo isso, mas eu acho que são essas pequenas costuras, essas pequenas delicadezas que, às vezes, se a gente não parar para refletir sobre elas, a gente passa batido, né? Qual o recado pra galera que vai fazer o Enem e acha que escrever não é pra ele? Escrever é treino, é prática. E perder o medo, sabe? Não é tipo, caramba, vou ter que escrever... Sei lá, você escreve, então tem que fazer uma redação. Tem que falar disso. Você começa a escrever sobre essas ideias. E você vai desenvolvendo as ideias. Quanto mais você lê, mais possibilidades de ideias você tem, de construções. Mas escrever é uma construção. Como é que você levanta um muro? Você vai botando as pedras, você vai botando os tijolos. Eu acho que uma das primeiras coisas é perder o medo, é achar que é uma coisa impossível, que não vai dar. Vai fazendo. E vai fazendo criticamente, vai pensando, tipo, não ficou legal, mostra pra alguém. Se a pessoa fala, isso não tá legal por causa disso. Perder esse medo de... Aqui no Brasil, a gente tem muito esse lugar da avaliação como um lugar para reprovar. E, na verdade, a avaliação é um lugar para entender em que nível você está e como é que você vai para o nível seguinte. Como é que você melhora nas coisas. Um tijolo por vez. Omar, muitíssimo obrigado
mesmo pelo bate-papo, com cara. prazer. E é isso, galera. Experimentar é um ótimo caminho para descobrir o que você ama fazer. Então segue o conselho do Omar. Você já sabe, nosso canal tá lá para te ajudar. youtube.com/TV Escola. Lembrando também que no percurso educativo de língua portuguesa você pode estudar sobre poesia e outros temas da literatura. De olho no nosso endereço, tvescola.org.br/percursos. Até a próxima. O nosso convidado tem 3 livros publicados. É poeta, artista plástico, ou seja...